E agora, gente, vamos receber aqui no estúdio do Balanço Geral o gerente estadual de defesa vegetal da Idaron, é o Gessé de Oliveira Júnior, que vem falar sobre o cadastro das áreas de soja e fiscalização e orientação quanto à utilização de agrotóxico, com foco na nova legislação recém-aprovada pelo Legislativo Estadual. Já está com a gente aqui no estúdio do Balanço Geral, meu amigo Gessé, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição lá na agência. Para a gente começar aqui, meu amigo, eu gostaria de saber qual que é o prazo para a efetivação do cadastro anual do cultivo de soja. O cadastro ele é muito importante, vou antecipar isso, porque é com o cadastro que a gente estabelece as políticas de controle, principalmente da ferrugem asiática, que é uma praga importante no cultivo da soja e que tem adquirido muita resistência ao longo dos anos aos produtos agrotóxicos, fungicidas. Ela é uma doença fúngica. Então, por isso, a gente estabeleceu um calendário de semeadura e também essa questão do cadastro. Então, o cadastro ele tem que ser realizado até dia 30 de janeiro de 2025. Nós estamos com um novo sistema e é importante que o produtor se antecipe, porque tudo que é novo é um pouco difícil de entender, de aprender, é uma rotina diferente, é mais seguro, o produtor tem que logar, inclusive, ele tem uma senha de usuário. É no mesmo sistema, inclusive, a gente está colocando no mesmo sistema onde a gente faz o controle de uso de agrotóxicos. Então é importante que o produtor se antecipe. E lembrando que o calendário para a semeadura, que é quando o produtor pode fazer a semeadura da soja, ele vai até dia 9 de janeiro. Gessé, meu amigo, qual que é a importância, então, desse cadastro e o que acontece caso a pessoa não faça esse cadastro aí? Quando o produtor rural não informa o que ele vai cultivar, ele tira da agência Idaron uma importante ferramenta justamente para essa questão do controle da ferrugem asiática. Entre outras questões, né, principalmente a questão de manejo e uso de agrotóxicos. E mais importante de tudo é a questão da certificação, né? O mundo está cada vez mais exigindo que o produto agrícola ele seja certificado, ele tenha rastreagem, né? Seja rastreado. E esse cadastro ele é base de todo um processo que está sendo formado pela agência de certificar, de dar essa certificação para o produtor rural de soja, de que tanto o controle de pragas quanto o uso de agrotóxicos está sendo controlado, está sendo acompanhado pela agência Idaron. E existe alguma sanção em algum caso? Toda a legislação ela tem base aí em sanções, né? Mas eu acho que isso é um detalhe, o mais importante é que o produtor rural se conscientize, né? Não existe programa de governo em que o produtor rural, o cidadão, que funcione sem que o produtor rural, o cidadão, assuma a sua real responsabilidade junto ao programa, né? E agora falando sobre agrotóxico, né, sobre a utilização de agrotóxico, utilizando aí o ARP e o drone também, qual que é o alerta sobre os riscos dessas atividades que vocês estão fazendo? O uso de agrotóxicos, ele infelizmente ainda nós ainda não temos tecnologia suficiente, né, para substituir os agrotóxicos no controle de pragas para a produção de alimentos em larga escala. Então, ainda precisamos usar o agrotóxico. Os bioinsumos eles têm surgido agora com uma força maior. Desse mês agora foi aprovada no Senado a nova lei de bioinsumos. Ela está indo para a sanção do presidente da República. A Idaron já está junto com a ProSoja, participando de um grupo de trabalho para a elaboração da lei estadual. Então, é importante que, enquanto os bioinsumos não sejam uma realidade em quantidade e suficiente para a produção em larga escala, o uso de agrotóxicos ele precisa ser feito com muito critério, com muita responsabilidade, para não haver problemas ambientais, como houve, por exemplo, a questão da lagarta agora das pastagens, né? Aquilo ali é um desequilíbrio ecológico, por falta de predadores, e quando você usa o agrotóxico, você não mata só. Quando você usa o agrotóxico de maneira incorreta, você não mata só a praga, você mata também
predadores da praga, né? Então, é importante que se tenha um uso correto. E, no caso da pulverização aérea, isso fica um pouco mais evidenciado, né? Porque, como é aéreo, as condições climáticas elas acabam influenciando mais na possível deriva desse produto. Então, quando você usa o produto correto, porque existe produto agrotóxico para pulverização terrestre, existe produto agrotóxico para pulverização aérea. Então, e tem técnicas de pulverização aérea que fazem com que a molécula fique mais pesada, né? Eles colocam uma carga elétrica na solução para a solução poder cair mais rápido no solo. Então, e aí horário, vento, temperatura, direção do vento, tudo isso tem que ser respeitado. Quando isso é respeitado, não acontece problema de deriva. Todas as vezes que a gente investiga uma deriva, seja por ARP, que é o drone, né? A aeronave remotamente pilotada, quanto por aeronave avião, todas as vezes que a gente registra uma deriva, é por conta do desrespeito às regras de uso e de aplicação. Sempre. A gente nunca encontrou um problema de deriva em que o produtor ou o aplicador do produto tenha respeitado as regras quanto ao uso de agrotóxicos. Entendi. Agora, Gessé, o que é preciso para ter o registro aí para operar o ARP e o drone? O aparelho ele precisa estar registrado no Ministério da Agricultura, na ANAC, e o operador ele precisa ter um curso específico, uma habilitação específica, e precisa estar cadastrado na agência Darom. A nova legislação está chegando do Estado, ela estabeleceu a guia de trânsito de drones, que ainda não está sendo exigida, porque nós estamos aguardando a regulamentação ficar pronta lá na Casa Civil, a regulamentação da lei, mas no próximo ano a gente vai implementar essa guia de trânsito, e o objetivo dessa guia de trânsito é justamente fazer com que os clandestinos sejam incentivados a se registrar. Aí passar pelo treinamento, pelos registros do Ministério, tem que ter um responsável técnico da área para acompanhar a pulverização. Então, o operador de drone ele precisa procurar a agência Darom para se cadastrar como prestador de serviço fitossanitário, tanto ele quanto o prestador de serviço via aeronave. E no cadastro ele vai precisar apresentar todos esses outros cadastros do Ministério e da ANAC. São exigências burocráticas, é claro, sempre chato, né? Mas é importante que isso seja feito, porque a quantidade de operadores de drones ilegais que estão trabalhando, ilegais não, não registrados, né? Não são, que estão trabalhando e cometendo erros gravíssimos, principalmente em pastagens. Eles estão utilizando muito o drone para fazer limpeza de pastagem e contratam profissionais que não possuem capacitação. Qualquer curioso está comprando o drone hoje para poder ser um prestador de serviço, e aí ele acaba causando dano ambiental e, inclusive, na maioria das vezes, prejudica o vizinho, queimando as culturas do vizinho. Nós temos exemplos de serviços que foram realizados para a limpeza de um pasto, que não limpou nada no pasto, caiu tudo no vizinho e queimou toda a lavoura do vizinho, por falta de observação de horário, de altura. O drone não pode pulverizar, tem um limite de altura para ele pulverizar para cada cultura, né? Para cada produto. Então, basta cumprir as regras e ser ético no seu trabalho, que a coisa funciona corretamente. Então, ele precisa se registrar na agência Darom como prestador de serviço fitossanitário, e em breve vamos cobrar a guia de trânsito. E o bacana também, e interessante a gente ressaltar, que é justamente para isso que é necessário esse cadastro, né, para você poder operar, que aí é uma garantia de um serviço de qualidade prestado. Como você disse, qualquer pessoa aí chega fazendo esse serviço, e não é bem assim, tem que ser registrado, tem que ser uma pessoa capacitada para poder operar, não é isso? Exato. O produtor também, quando o produtor compra o drone para usar, do jeito que ele compra um trator para poder usar dentro da lavoura da propriedade, ele também compra o drone ou até uma aeronave para poder trabalhar dentro da propriedade. Também tem que fazer os mesmos registros, tem as mesmas exigências. A diferença é que ele não pode prestar serviço para terceiros. Então é importantíssimo que as regras sejam cumpridas. É importante ressaltar
O produtor rural, por exemplo, que ele contrata um prestador de serviço que não é registrado e o prestador de serviço comete um erro e causa um dano ambiental, o prestador de serviço vai responder por aquele dano ambiental e também com relação ao descumprimento da lei de agrotóxicos, e o produtor rural também vai se responsabilizar por aquilo da mesma maneira que o prestador de serviço. Já se ele, porque ele não contratou um prestador de serviço habilitado e registrado. Já ao contrário, se ele contratar um prestador de serviço registrado, legalizado, e ocorrer o mesmo problema de dano, ele não vai responder, apenas o prestador de serviço vai responder. Então é importante isso também, né? Ressaltar isso. E durante as operações de pulverização, Gessé, diversas regras extremamente importantes devem ser respeitadas também, a gente sabe disso, pelo operador da RP. Quais são elas, se puder detalhar para a gente entender melhor? O receituário, todo produto agrotóxico, quando ele é comprado, para ele ser adquirido, ele precisa de um receituário agronômico. Nessa receita agronômica, essa receita é um contrato assinado pelo responsável técnico, que é o engenheiro agrônomo ou um técnico em agropecuária, e pelo produtor rural. Ali tem todas as orientações, modalidade de aplicação, o produto que deve ser utilizado, a dosagem do produto, volume de calda, todas as orientações ali. E também, na bula do produto que ele é utilizado, também tem várias orientações, principalmente em relação à distância que ele precisa respeitar de determinadas localidades. A gente inovou na nossa lei estadual e nós trouxemos para dentro da legislação distâncias mínimas, para que fique forte, fique fortalecido, marcada essa importância de se respeitar essa distância. Então, de aglomerações urbanas, escolas, áreas de captação, fontes de captação de água para abastecimento da população, existem distâncias regulamentadas para a pulverização de agrotóxicos. Então, o drone, como é um equipamento de alta precisão, desde que usado corretamente, né, se você não utilizar ele corretamente, ele perde a precisão. Então, para drones, a distância, eu vou citar algumas distâncias, porque para cada especificidade tem uma distância diferente. Exato. Mas em uma escola, por exemplo, o drone ele precisa estar no mínimo a 20 metros de distância do início da ocupação urbana, da mesma maneira de fonte de captação de água, trator 90 metros de distância de aglomerações urbanas, fonte de captação de água, nascentes, e avião 500 metros. Quando não há habitação e não há fonte de captação de água, o avião pode diminuir para 250 metros de distância. Mas sempre lembrando que não é só uma medida, não é só a distância. É uma série de medidas técnicas específicas para cada produto, para cada hospedeiro e para cada modo de aplicação. Isso tudo está no receituário agronômico. Então, é só cumprir direitinho o que está determinado no receituário e na legislação, que não acontece acidente, e se acontecer acidente, a investigação tem um caráter diferente, porque se cumpriu-se tudo, aconteceu um problema, é preciso ver tecnicamente o que ocorreu. Mas 100% dos casos que a gente apura é em função do descumprimento de alguma dessas regras. Bacana. Gessé, tem algo mais que você queira acrescentar aqui no nosso bate-papo, principalmente também sobre o prazo para a efetivação do cadastro anual de cultivo de soja? Quiser também reforçar também essa informação? Nos últimos 5 anos, a Agência Idaron se aproximou bastante dos produtores de soja, através da AproSoja. E o produtor rural entendeu nesses últimos 5 anos, essa aproximação ela foi muito boa para o setor, não só para a Agência Idaron, mas para o setor, porque a gente alinhou políticas de defesa agropecuária, acertando alguns procedimentos que estavam equivocados e criando novos. Agora, por exemplo, a gente está participando com eles da elaboração da lei estadual de bioinsumos. Isso aí é um passo importantíssimo. Nós temos um produtor da AproSoja, que é o delegado da AproSoja da região da 429, que é pioneiro na utilização de bioinsumos. Tem uma fábrica de bioinsumos lá, nós estamos participando com ele, começamos a nos aproximar
para poder entender como funciona, para poder incentivar, criar uma política importante. Então, ressaltar essa questão da importância dessa parceria, né? Repetindo que não há política de Estado nem política de defesa agropecuária que funcione se o produtor rural não assumir isso como uma das questões importantes para a sustentabilidade da produção, né? Conforme foi com a defesa da febre aftosa, né? Que nós só fomos vitoriosos com a febre aftosa porque o produtor rural assumiu essa responsabilidade de absorver o programa como uma das técnicas de trabalho na produção sustentável. Então, reforçando essa questão, lembrando que no dia 9 de janeiro não pode mais fazer, a partir do dia 9 não pode mais semear a soja, o calendário encerra dia 9, então no dia 9 de janeiro você pode semear, dia 10 de janeiro já não pode mais. Dia 30 de janeiro é o prazo para o cadastro do que ele planejou plantar, ou do que ele planeja plantar, porque às vezes o produtor, por exemplo, que plantou dia 9, ele só vai se cadastrar, pode se cadastrar agora. Então ele ainda não plantou. Ele não precisa plantar depois, cadastrar depois que plantou. Ele pode cadastrar antes o seu planejamento de plantio, mesmo que depois ele não execute em totalidade ou aumente um pouco a área, isso não tem problema. Ele pode fazer o cadastro, depois a gente ajusta o cadastro. Mas é importante que ele cumpra esse prazo e faça o cadastro. Então tá aí, Gessé, muito obrigado pelas informações. Sempre que você tiver alguma informação que possa repassar para toda a população, o Balanço Geral, não só o Balanço Geral, mas toda a programação da SIC TV está disponível e de portas abertas para receber a equipe do Idaron. Nós agradecemos muito, estamos à disposição sempre da população e dos produtores rurais para construir uma produção sustentável para o Estado, porque esse é o mais importante. Ok, muito obrigado aí, tenha uma ótima sexta-feira, um bom final de semana para você, meu amigo Gessé, lá do Idaron, que conversou com a gente aqui, tirando algumas dúvidas e, claro, levando informações para você que acompanha a nossa programação.